Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos a vós obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De agora em diante, que ninguém me moleste, pois trago em meu corpo as chagas do Cristo Jesus. Hoje nós ouvimos algumas leituras que nos convidam em primeiro lugar à alegria. Alegrai-vos com Sião, exultai por sua causa, vós sereis consolados em Jerusalém. É a alegria do Senhor que nos consola, que nos dá a sua paz. No Evangelho, quando Jesus pede aos seus discípulos que transmitam a paz para todos os lugares onde eles forem, eles falam: se ali morar algum amigo da paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ela voltará para vós. Quer dizer, é Jesus que nos dá a paz dele, para que com a paz que nós recebemos dele, a gente possa levar a paz que ele nos guia, porque ele nos dá a sua paz e ele nos consola. Na segunda leitura, São Paulo está na carta aos Gálatas, entrando naquela polêmica de se o que valia, se era necessário ser circuncidado para ser de Jerusalém, para ser do povo de Deus. A circuncisão era uma marca na carne dos homens. Eles ficavam marcados, até hoje é assim, para os judeus, eles são marcados quando são circuncidados por toda a vida.
E São Paulo fala que o que conta não é a circuncisão, nem a não incircuncisão, mas a criatura nova. E aí ele diz: o mundo está crucificado, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Significa o seguinte: antigamente, as pessoas como pertencentes ao povo de Deus. E São Paulo está dizendo que o que conta não é exatamente uma marca que pode ser vista pelos outros. No nosso batismo, ninguém pode ver a marca que se formam seus anjos. Eles veem, mas as pessoas não podem ver. Mas o que conta é uma vida conformada à cruz do Senhor. Quer dizer, é uma vida marcada pela cruz de Jesus, a começar de ser lavado por Ele, a começar de ser lavado pelo amor dEle, mas uma vida marcada que está disposto a morrer e ressuscitar com Ele a vida toda. Ser marcado pela cruz do Senhor, carregar em si as marcas de Jesus, é isso. É ser capaz de todo dia morrer para o mundo, morrer para si mesmo e ressuscitar para Deus, ressuscitar para os outros. Essa é a vida marcada pela cruz de Cristo. Lá naquela viagem que eu fiz, eu fui para a terra do Padre Pio, São Giovanni Rotondo. O Padre Pio é um dos santos mais famosos que foi estigmatizado. Ele tem as marcas, tinha as marcas da cruz do Senhor, como talvez o próprio São Paulo. A gente não sabe o que São Paulo está dizendo aqui. Talvez o próprio São Paulo tivesse as marcas, como o Padre Pio. Talvez as marcas da cruz do Senhor foram os sofrimentos que ele suportou, as cicatrizes das surras que ele levou pelo nome de Jesus. Não sabemos, mas o fato é que a vida de Paulo e a vida do Padre Pio eram marcadas pela cruz de Jesus, não somente visivelmente, mas na própria vida, que era uma vida capaz de renúncia todos os dias, por amor a Deus e aos outros. Lá na cidade do Padre Pio, é interessante porque é uma cidade minúscula, menor do que Parelheiros. E, no entanto, tem um santuário imenso ali, gigante, mais ou menos que nem o da Canção Nova. E antigamente era um pequeno convento, tinha um pequeno convento ali. Ali a gente pode visitar a cruz, onde o Padre Pio recebeu os estigmas, as marcas de Jesus diante dessa cruz, rezando ali. A gente visita muitas coisas, mas tem ali o convento, depois tem todo um complexo do santuário, onde tem o corpo dele, é enorme. Só que por um lado, o convento é aqui do lado de cá tem um hospital, que ele mesmo também arrecadou fundos, e numa cidade minúscula construiu um hospital imenso. Na época que ele morreu, tinha 4 andares o hospital, hoje já tem 10 andares. E tudo que, por causa da santidade do Padre Pio, aquele santuário cresceu para o lado de cá, o hospital cresceu para o lado de lá, praticamente o mesmo tanto, é o mesmo tamanho que eles cresceram, que é o espiritual e o corporal unidos, porque quem está unido a Deus, ele cuida também do espiritual e do corporal. Deus cuida do corpo e da alma. E o Padre Pio, ele não era somente alguém que era marcado por Jesus nos seus estigmas, mas ele foi alguém que a vida toda dele renunciou a si mesmo, renunciou à boa fama, renunciou ao reconhecimento, renunciou aos seus projetos para fazer o que Deus pedia dele. A marca dos estigmas do Padre Pio era a marca de que todos os dias ele morria para si mesmo, para o mundo, e nascia para Deus e para os outros. Durante a missa, quando ele celebrava, aqueles estigmas sempre sangravam, e às vezes sangravam bastante, por conta da participação dele no sacrifício de Cristo, e era inexplicável. Faz pouco tempo, não faz tanto tempo que ele viveu, não faz 80 anos, e isso era visível, tem fotos, tem filmes, muitos médicos o examinaram, e era incompreensível. Mas é a marca de uma vida que renuncia a si mesmo e nasce para Deus e para os outros. Quando perguntaram para ele como que ele foi capaz de fazer aquilo, ele dizia: eu sou só um frade que reza. E de um frade que rezava, pessoas no mundo inteiro doaram, e ali existe um hospital que até hoje é gratuito, não tem verba do governo, e ele se mantém e atende as pessoas gratuitamente, é um hospital enorme,
que muitas cidades aqui do Brasil não têm, por uma vida capaz de morrer para si mesmo e de nascer para Deus. Também como São Paulo e como cada um de nós, a nossa vida deve ser assim. Todos os dias a gente deve ser capaz de renunciar um pouco a nós mesmos, ao mundo, e nascer para Deus e para os outros. Essa é a nossa marca. O batismo é feito com água. A água a gente sabe que não marca um corpo, mas a água serve para lavar as manchas. E por outro lado, a gente sabe que existe essa marca. A nossa vida é marcada não com uma marca visível, mas lavada do pecado. Nossa vida é uma vida marcada pela cruz de Jesus. Uma vida capaz de renunciar todos os dias e de renascer para o que Deus precisa. No Evangelho, Jesus envia outros 72 discípulos, depois dos 12, para visitarem as cidades aonde ele mesmo deveria ir. Então, existiam os 12 apóstolos, e depois mais 72, que é 6 vezes 12, não é isso? 6 vezes 12, não é isso? 72 é 6 vezes 12, né? Então, 72 é 6 vezes 12, ou seja, um apóstolo e depois 12 grupos de 6. Um apóstolo e 12 grupos de 6. Então, 12 grupos de 7 pessoas, um apóstolo e os outros 6 em cada grupo. Assim, isso significa a plenitude do povo de Israel e de Deus. Jesus conta não só com os 12 apóstolos, mas ele conta também com outros colaboradores para a sua missão, para as cidades onde ele mesmo deveria ir. O Senhor vai vir, ele vai voltar, mas ele conta não somente com os bispos, os sucessores dos apóstolos, ele conta com todo o povo de Deus, conosco, para todos os lugares onde ele deve ir. Ele nos envia. O documento de Aparecida diz que nós somos discípulos missionários do Senhor. Ou seja, discípulo missionário significa que nós, por um lado, aprendemos de Jesus, porque nós somos seus discípulos, nós nos sentamos a seus pés para ouvir a sua palavra, como nós fazemos aqui em cada domingo, aprendemos dele. E por outro lado, ele nos envia, ele conta conosco. Ele diz que a messe é grande, mas os operários são poucos. Por quê? Porque são poucas pessoas que ele pode contar. Poucas pessoas que dizem sim para ele de verdade, que estão dispostos a renunciar e a renascer para ele todos os dias. São poucos que respondem sim. Mas conosco nós devemos ser parte desses poucos que dizem sim a Deus, que ele pode contar conosco, que ele nos envia, talvez lá para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa escola, para o nosso bairro, a nossa família. O Senhor nos envia ali como agentes da sua paz. Primeiro ele nos dá a sua paz e ele nos dá o poder de comunicar a sua paz para os lugares onde nós vamos. Ele nos dá o poder de vencer o mal, o maligno, de confortar aqueles que sofrem e aliviar o seu sofrimento. Jesus tinha dado isso para os seus 72 discípulos. Primeiro, ele os envia 2 a 2, para que a gente saiba que sempre que Deus nos pede algo, geralmente ele não nos envia sozinho. Geralmente quando Deus nos pede algo, ele também pede que a gente trabalhe junto com uma outra pessoa. Sempre se lembre disso. Se Deus está te colocando em um lugar, se é ele mesmo, geralmente ele coloca também uma outra pessoa ali para te ajudar. 2 a 2. Mas também ele envia com o poder. Jesus não pede algo impossível dos seus discípulos. Ele dá a missão de expulsar demônios, de curar doentes, de pregar. Então Jesus dá o poder deles expulsar os demônios em seu nome. Jesus dá o poder deles curar os doentes. E Jesus dá uma palavra que é capaz de converter os corações para eles. Assim também para nós. Quando Deus nos envia para algum lugar, ele também nos dá o poder necessário, o carisma, os dons necessários para que a gente possa fazer aquilo que ele nos pede. Ele nos dá, assim como ele deu para os seus discípulos. Talvez a maioria de nós, ele não pede que a gente expulse demônios. Talvez ele não peça que nós façamos curas extraordinárias, como o Padre Pio fazia, como os apóstolos. Talvez um aqui ou outro pode ser que tenha esse carisma, mas para a maioria de nós, talvez ele não peça isso.
Mas para todos nós, ele pede a capacidade de vencer o mal. E se a gente não pode fazer exorcismos, a gente pode interceder pelos outros que estão afligidos pelo mal, e a nossa oração tem verdadeiro poder. A gente pode pedir por eles a Deus e interceder. E as pessoas são oprimidas pelo mal. Não é só antigamente que as pessoas eram oprimidas, ainda hoje são. E a gente toma contato com isso. E a gente pode interceder e pedir a Deus por eles, e a nossa oração é ouvida. Porque se o Senhor nos mostra, Ele também nos dá o poder de interceder. Também o Senhor nos mostra pessoas que sofrem, então Ele também nos dá o poder de interceder e muitas vezes de ajudar, de aliviar esse sofrimento. Nós podemos fazer isso. O Senhor nos dá este poder. Nós somos capazes de aliviar o sofrimento das pessoas com quem nós tomamos contato. O Senhor nos dá este poder. Depois, o Senhor dá alguns conselhos para os seus discípulos. Ele fala: não saudeis a ninguém pelo caminho, quer dizer, fiquem focados na sua missão, não fiquem preocupados em aparecer bem para os outros, não fiquem apegados aos bens materiais, a ter bolsa, sacola, sandálias, cajado. Quer dizer, o apoio tem que ser ele, não vai faltar o necessário, não ser apegado. Esse é um dos conselhos que a gente deve seguir. Se a gente não é apegado, Jesus pode agir por meio de nós. Ao que a gente é apegado? Jesus pedia desapego dos seus discípulos. Também ele pedia que eles fossem simples, que eles não tivessem cerimônias, que eles comessem do que vos servissem. Ou seja, sejam simples. Também de nós Jesus pede simplicidade. Sejam simples em todos os momentos. Seja simples também quando errar, peça perdão e recomece. Seja simples. Ele pede simplicidade dos seus discípulos. Comei do que vos servirem, curai os doentes e dizei: o reino de Deus está próximo. Quer dizer, Jesus está vivo. Quer dizer que Deus está próximo, que Ele age, que Ele não está distante. E as pessoas devem sentir isso e ver na nossa vida. O último conselho, que está evidente no Evangelho, é que os discípulos voltaram para Jesus com grande alegria. Isso significa que nós também devemos sempre voltar para Jesus. O Senhor nos envia, mas nós devemos sempre voltar para Ele. Voltar todos os dias pela oração, conversar com Ele, pedir, agradecer. Voltar para o Senhor, como os discípulos voltaram. Voltar para o Senhor quando nós errarmos. Voltar, pedir perdão e recomeçar. Voltar para o Senhor todos os dias. Estar próximo dEle, porque é dEle que a gente recebe a paz. É dele que a gente recebe o poder e os carismas para fazer a missão que Ele nos pede. E Ele conta com poucos colaboradores. Que nós sejamos os que dizem sim para Ele, porque Ele precisa de colaboradores. Que a Virgem Maria interceda por nós, o Padre Pio e todos os santos que responderam sim a Deus, porque o Senhor conta com outros discípulos. Ele vai vir, Ele virá a esta cidade, como também iria para as cidades que Ele visitou, mas antes dele vir, Ele pede que nós vamos à frente dele, que Ele nos dê a graça de correspondermos a essa missão e de voltarmos sempre para Ele com uma vida conformada à cruz do Senhor. Amém.